Olá a todos! Olá a todos! Coloquem like no nosso vídeo e subscrevam se gostarem, tá bem? Sim? Sim? Vamos continuar a história do Pedro Lobo. Então, esta é a última parte, é hoje que vai acabar. Então, fazendo um resumo. Não, amor, não é um gato. Fazendo um resumo, então o Pedro foi um lobo, é um lobo que encontrou o capuchinho vermelho na floresta e lhe contou que queria mudar de vida e pediu ajuda a Capuchinho Vermelho. Então explicou a Capuchinho Vermelho como é que ele tinha sido da alcateia, como é que ele se tinha tornado, como é que ele conseguia alimentar-se sem comer carne e sem perseguir os outros animais para os comer e porque é que ele era bom. Então ele explicou a Capuchinho que ele tinha um sonho, explicou o sonho dele, que era ser cantor, e mostrou que tinha uma voz magnificamente gloriosa. A Capuchinha andou a pensar como é que havia de ajudar o Pedro, pediu ajuda à avózinha, a avózinha ajudou-os, depois a mãe do Capuchinho também ajudou, o Pedro gravou uma demo, que é uma música, e a música passou na rádio. Foi assim que ficou, não foi? Sim, e houve muita gente que E gostou. foi um grande sucesso, exatamente. Sim. E agora- então, como queriam que o Pedro aparecesse em público, o Pedro começou a usar uma máscara como uma marshmallow para não verem que ele era um lobo. Do marshmallow. E foi assim que ficou a nossa história. Então vamos continuar. Então, como o Pedro tinha mesmo muito sucesso, muito mesmo, porque toda a gente adorou a demo, começaram a tentar todos saber quem é que ele era e vê-lo sem máscara. E eis que o inevitável acontece, alguém o vê sem máscara. Quando viram que ele era um lobo, foi o pânico total. Toda a gente começou: fujam, é o lobo mau, isto é só um estratagema para nos comer a todos, fujam. Foi o pânico. Sabem o que é o pânico? Sim, só que as pessoas têm muito medo e não sabem o que irão fazer sem se fugir. Certo, foi o pânico geral. O Pedro ficou muito triste, mesmo muito triste. Pensou: não, todo o trabalho que nós tivemos, Capuchinho, tudo por água abaixo. Eu não acredito nisto e agora nunca mais vou conseguir realizar o meu sonho. Isto de ser um lobo bom e tudo o que eu fiz parece que não compensa. Voltei outra vez, já está caseiro, ainda fiquei pior, porque agora todos me fogem, me tentam apedrejar. E juntou-se um motim de pessoas porque queriam matar o lobo, porque diziam que ele era mau. E juntou-se um grande motim e o Pedro estava desesperado. Portanto, ele começou a fugir. Não começou nada. A gente, quando tem problemas, enfrenta-os, não foge. Só que o Pedro estava desesperado e pensava de um tempo para pensar. Para, não tens nada, quem tens ideias sou eu agora. Então, qual é a ideia? Pronto. Então foi. O fato do marshmallow, como foi um bocado caro, Não, é Joaquim, a não prova é uma de ideia. bala. Não é uma ideia. Posso continuar? Sim. Pronto. Isso era a prova de bala. Então, o Pedro estava a ficar desesperado, que não sabia o que é que havia de fazer. Mas nisto, imagina quem é que foi ajudá-lo. A Capuchinho, a avó e a mamã. O pai dele acompanhou a história, viu as notícias e percebeu que as pessoas estavam em motim, que era para ir matar o lobo mau. E então o pai do Pedro falou com a alcateia, grande a confusão, não é? E disse à alcateia: temos que proteger o Pedro, apesar de ele ter abandonado a alcateia, ele é cá dos nossos. E nós temos que mostrar às pessoas que o Pedro merece uma oportunidade. E então o pai pediu à alcateia que fossem ter com o Pedro e perguntar como é que ele tinha conseguido sobreviver sem caçar e sem comer os outros animais, porque eles queriam fazer todos o mesmo, que era para o Pedro ter a oportunidade de realizar o sonho dele. Tu não imaginas o que é que aconteceu. Quando o pai do Pedro fala isto com a alcateia, aquele primo maluco que tinha andado atrás dos 7 cabritinhos, aquele maluco que quase que morreu, diz assim: sabem, eu também não gosto muito de ser mau, eu também só fiz aquilo aos cabritinhos, que era para ser aceito na alcateia. Fico muito aliviado porque a alcateia está a pensar em mudar. E tu sabes qual foi o maior espanto? É quando aquele primo meio maluco diz aquilo, há uma série de lobos a dizerem o mesmo. Eu também não me sinto bem assim, eu também gostava de poder fazer de outra maneira. Eu também não me sinto bem a ser o mau. Foi uma revolução na alcateia dos lobos. Com que então? A alcateia sentia-se quase toda da mesma maneira. Bem,
Quase toda Que situação! Quase toda Então a alcateia procurou o Pedro, foi muito difícil, porque eles tiveram que mandar recado pelo pica-pau, e o pica-pau é que procurou o Pedro, o capuchinho, a avó do capuchinho e a mãe, para lhes contar: olha, a alcateia tem uma ideia, tenta encontrar-se connosco. Então marcaram um ponto de encontro na floresta, nos sítios que só a alcateia conhecia. E o capuchinho e a avózinha acompanharam o Pedro, porque eles confiavam plenamente no Pedro e na alcateia, eles não tinham medo. Quando se juntaram todos, o pai do Pedro disse: olha, nós, a alcateia, decidimos. E perguntaram ao Pedro. O Pedro contou à alcateia como é que tinha conseguido sobreviver. E os lobos disseram: pá, nós somos alguns, mas vamos tentar. Se o Pedro conseguiu, nós também iremos conseguir. E então todos eles combinaram que iam mudar os métodos deles. Entretanto, Joaquim, tu ainda vais deitar o candeeiro abaixo outra vez. Desculpa. Olha, não deixes cabeçadas. E entretanto, eis que toda a alcateia se junta para mostrarem que afinal querem ser bons. A avózinha falou outra vez com o pessoal do estúdio, porque eles tinham adorado o Pedro e perceberam que o Pedro era bom. Então a avózinha foi falar com eles e sabem quem é que também foi? Os outros lobos da alcateia, que diziam que também tinham talentos que queriam mostrar. Então não é que o tal lobo maluco, o tal primo do Pedro, que era um baterista exímio, o lobo tocava bateria, que era... Oh, Manel, está quietinho. Que era uma coisa fantástica também. Então não é que as primas mais pequeninas do Pedro também tinham umas vozes magníficas? Bem, aquilo foi uma revelação. Quase metade da alcateia eram artistas. Uau, que revelação! O pessoal do estúdio nem queria acreditar. Tantos talentos escondidos. E afinal a alcateia partilham quase todos do mesmo sentimento. Só mantinham os hábitos mesmo por causa das tradições antigas. Hoje aqui, baixa lá o braço. Mantinham estes hábitos por causa das tradições antigas. Nunca pensaram em mudar os hábitos. Teve que ser o Pedro corajoso a dar o primeiro passo. Uau, esta alcateia são mesmo artistas. E então eles fizeram outra demo com os artistas da alcateia. Gravaram a demo, apresentaram a demo, já com os nomes deles. Só que as pessoas ainda estavam muito assustadas com aquela situação toda. Mas, entretanto, quando os lobos estavam a sair do estúdio, eles encontraram um menino que tinha caído ao rio, que havia lá um rio, e o menino estava-se a afogar. Não é que o pai do Pedro se atirou à água para salvar o menino, só que o menino ainda não tinha aprendido a ter medo dos lobos, não teve medo. Se ele tivesse medo, ele não deixava o lobo ajudá-lo, pensava que o lobo lhe ia fazer mal. O menino ainda não tinha aprendido a ter medo, viu o lobo, pensou que fosse um cão, não ligou, quer dizer, reagiu como se fosse um cão. O menino agarrou-se ao pescoço do lobo, do pai do Pedro, e o pai do Pedro conseguiu salvar o menino e tirá-lo do rio. As pessoas estavam incrédulas porque pensavam que o lobo ia comer a criança. Quando viram o lobo atirar-se à água, tentaram foi atacar o lobo, não se preocuparam em tentar salvar o menino. Mas o pai do lobo conseguiu salvar o menino e a capuchinha e a avózinha foram logo lá socorrê-los, porque as pessoas ainda estavam em pânico. Hoje aqui, tu vais pegar com isso no chão. Porque as pessoas ainda estavam em pânico. Mas aquilo foi muito complicado. Mas as pessoas depois perceberam, porque alguém filmou. E aquilo também passou nas notícias. Passou nas notícias e eles viram que o lobo tinha ido salvar a criança. E que tinha salvo a criança e que estava tudo bem. Depois ouviram a demo dos lobos, dos amigos, dos primos, do primo do Pedro e das meninas da alcateia, das lobinhas mais pequeninas, e que eles tinham uma voz fantástica. E então a malta mais nova, que não foram os mais antigos, porque é muito difícil as pessoas mais antigas largarem as tradições, mas a geração mais nova começou a idolatrar os lobos e a dizer: queremos mais músicas, eles são fantásticos. Nem sequer eles, assim, as pessoas mais novas, tipo da vossa idade, um bocadinho mais velhos que vocês, nem sequer questionaram se os lobos eram bons, se os lobos eram maus. Disseram: eles são artistas fantásticos, eu quero ouvir estes artistas, eu quero segui-los. E começaram a pedir mais coisas destes artistas. Então os pais lá acabaram por perceber que se calhar era uma tolice, porque realmente não tinham visto os lobos fazer mal a ninguém, antes pelo contrário,
Eram lobos artistas, tinham visto o pai do Pedro a salvar uma criança. Os lobos estavam-se a integrar porque estavam todos a fazer como o Pedro tinha feito, comiam era peixe, tubérculos. E então não havia mais maneira, não é? Porque não tinham motivos nenhuns para terem medo. E então as pessoas aceitaram os artistas da Alcateia e a Alcateia, claro, desde que eles mantivessem aquele comportamento. O Pedro ficou radiante porque, para além de ele ter conseguido realizar o sonho dele, ele tinha conseguido voltar a estar com a família. E para grande surpresa do Pedro, afinal toda a Alcateia acedeu a deixar de comer os outros animais na floresta. E mudaram os hábitos porque todos eles tinham sonhos que queriam concretizar. E para isso tinham que conseguir adaptar-se a viver com as pessoas. E o Pedro e o Capuchinho continuaram a ser excelentes amigos. A avózinha continuou a apoiar a Alcateia para eles conseguirem realizar os sonhos. A mãe do Capuchinho ia ser a manager do grupo, assim como a mãe da Capuchinho. Era a gerente, a gestora. Assim como a mãe do Capuchinho, e ficaram todos bem com esta história. Porque a história acabou bem e montes deles concretizaram sonhos e serviram de exemplo às pessoas para elas aprenderem que, quando têm um sonho, devem seguir esse sonho. Não se devem resignar àquilo que os outros querem que eles sejam. Têm que ir atrás, têm que descobrir o seu propósito de vida. E têm que ficar alinhados com o seu propósito de vida e assim conseguem ser felizes. E, Vitória, Vitória... Acabou a história. Plim, 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 plim. A história chegou até ao fim. Adeus! Adeus! Não se esqueçam, subscrevam o canal e coloquem gosto. Obrigada! Adeus!